Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos aqui. Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez para nós estarmos gravando uma revisão a respeito dos sinais astronômicos. E essa evidência astronômica, ela tem sido muito interessante porque tem algo para os nossos dias, nos dias de hoje, de agora. Hoje nós estamos no dia 13 de setembro. E eu quero compartilhar com vocês alguma coisa que nós temos observado, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 14, a Bíblia fala da seguinte maneira: haja luminares no firmamento dos céus, a fim de separar o dia da noite, e sirvam ele de sinais, para definir as estações, dias e anos. Nós vemos que no hebraico a palavra sinais seria moedim. E essas estações que se falam aqui não seria as estações que nós conhecemos de primavera, outono, inverno, verão, mas sim a palavra relatada no grego é moedim, que fala a respeito de festas que o próprio Senhor ele estabeleceu para Israel. Então, nós vemos que essas festas elas são uma evidência, um sinal, né? Um sinal para que nós venhamos conhecer, né? Peço que você estude a respeito das festas de Israel, mas nós vemos que também a, a lua e as estrelas e o sol seriam para sinais também. É algo que Deus escreveu no céu, uma linguagem, né? E aqui nós não estamos falando de astrologia. Astrologia, como você está escrito aí, é uma forma de adivinhação baseada na teoria de que os movimentos dos corpos celestes, as estrelas, os planetas, o Sol, a Lua, influenciam os assuntos humanos e determinam o curso dos acontecimentos. Ou seja, a astrologia ela vai falar que os signos, as constelações, ela muda o destino das pessoas. Na verdade, não. Mas nós vemos que biblicamente a astronomia devidamente interpretada, ela vai interferir no curso da humanidade. São sinais que Deus está trazendo para nós. Uma coisa que nós devemos se precaver, o próprio Deus em Deuteronômio, deixa eu achar aqui para vocês, Deuteronômio capítulo 4 e o versículo 19, Deus precaveu o povo de que ele não levantasse os olhos em direção ao céu e observasse o sol, a lua, as estrelas e os demais corpos celestes, para que não viesse ser seduzido por esses astros, para que viesse adorar e servi-los. Então, as pessoas que viviam na época deles, eles faziam isso, e Deus estabeleceu que eles não poderiam fazer isso. Nós vemos na história, de 2 Reis, capítulo 23 e 4, que um rei fez uma limpeza no templo do Senhor, porque estava totalmente contaminado com esse tipo de idolatria, idolatria dos astros celestiais. Então, nós estamos aqui debaixo de uma palavra de Deus, né, para interpretar algumas coisas que têm acontecido sem adorá-los. Adorar somente a Deus, mas interpretar, nós podemos interpretar sim os sinais que o sol nos diz. Se a gente for ver o sol no Salmo 19, abra sua Bíblia, se você quiser dar uma pausa aí e acompanhe comigo. Os céus revelam a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia discursa sobre o outro dia e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz dele se ouça. Entretanto, sua linguagem
é transmitida por toda a terra, e a sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, como um noivo que sai do seu aposento, como feliz herói a caminhar na sua jornada. Está falando do sol. E nós vemos que o sol também ele é uma tipificação do próprio Jesus, que ele é o nosso sol da justiça. A Bíblia fala que na Cidade Santa, a glória que tem lá é a glória do Senhor, e ele é o nosso sol. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Então nós vemos que essas coisas, elas são para sinais, né? É interessante que a gente venha entendê-los, porque há muito tempo a igreja já ignorou isso por conta dessa pedra de tropeço que foi lançado, da astronomia, ou seja, da astrologia, né? Duas áreas tomaram posse e a igreja simplesmente ignorou. A área da astrologia, que é como adoração aos astros, que é proibido por Deus, e a astronomia. A astronomia se dedica em conhecer cientificamente todos esses astros, em termos de matéria, de estrutura. Muito tempo se gasta pelos satélites procurando planetas como a Terra para que o homem possa talvez, numa possível catástrofe, correr para esses outros planetas, né? Muito tempo se perde vendo vida em outros mundos, em outras terras, estabelecendo metas com lançamento de sondas e assim por diante. E tem esse termo, né, da astronomia bíblica, que nós não podemos ignorar, senão vamos perder muito que a Bíblia tem para nos ensinar. E o Sol ele é um sinal para nós. Nós vemos que o sinal do Sol é para as nações. E daqui a pouco você vai entender o porquê. Que o Sol é um sinal para as nações. Nós devemos entender algumas coisas também, né? Falando cientificamente, ele é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Pra você ter uma ideia. E mesmo assim ele é um astro de quinta grandeza. Significa que existem outras 5 classes acima dele de estrelas maiores. Então nós vemos que ele é grande, mas tem coisas maiores nesse universo ainda. A distância dele é de 8 minutos-luz, ou seja, quando um raio se desprende, ou um raio de luz se desprende do Sol, através das suas explosões, né, atômicas, ele demora 8 minutos. Ou seja, se o Sol, porventura, um dia explodir, nós vamos só saber 8 minutos depois. Nós entendemos também que a temperatura da superfície do Sol é de 5.777. Mas para que eu quero saber disso? Se você não sabe, esse número 5.777 é exatamente o ano que os judeus contam. Eles contam o ano Domini, né? Eles não têm essa divisão antes e depois de Cristo, que está somente no calendário gregoriano. Existem alguns outros calendários também, por exemplo, o calendário dos muçulmanos, eles têm uma outra contagem, uma terceira contagem, talvez possa existir mais, não estudei muito sobre isso, mas pelo menos eu conheço esses 3 tipos de contagem aí. A contagem do povo do muçulmano, eles contam a partir, se não me engano, do seu profeta Maomé, quando morreu, alguma coisa assim. O calendário gregoriano ele separa a morte de Cristo, o nascimento de Cristo, né, antes e depois. E esse calendário judaico eles contam, né, a partir, se não me engano, de Adão. Então nós vemos que o calendário deles está no ano 5.777. Mas talvez você não acredite nisso, né? Deixa eu te mostrar um livro de física que eu encontrei no Google Academic. Se você não conhece, o Google Academic é um lugar onde você pode encontrar trabalhos científicos
ele tem fonte, então é algo mais preciso. Livro de Física, de Adriana V.R. Silva. Esse livro de Física ele vai falar a respeito do Sol, nossa estrela, o Sol, que é o nome desse livro. Se você quiser ver aqui, ó. Nossa estrela, o Sol. Esse é um livro de física. Eu tirei um print da página, né? E para você saber de onde foi retirado. E um print da página que vai mostrar exatamente que a temperatura da superfície solar é 5.777 mais ou menos 3 K. Então pode ser 5.780 ou 5.774, mais ou menos 3, né? Então mais para cima, menos para baixo. Então eu queria que você entendesse que o Sol ele tem essa temperatura. Será que Deus ele não está querendo dizer alguma coisa a respeito disso? Será que Deus não deixou essa temperatura exatamente para a gente reconhecer o tempo da sua vinda, do arrebatamento da igreja? É uma pergunta que eu não tenho resposta, a menos que já tivesse passado por isso. É um mistério que a gente procura descobrir para que a gente possa estar a cada dia mais e mais preparado para esse tempo do arrebatamento da igreja. Então, gostaria que você ficasse com isso no seu coração, porque tem muitas evidências para esse ano, muitas evidências encamadas a respeito de tudo isso. Bom, falamos um pouquinho do Sol, né? É importante que você entenda que o Sol, ele, na sua forma de eclipse, ele quer dizer alguma coisa, né? E geralmente o que quer dizer é juízo para as nações. Esse tempo marcado por Deus de juízo para as nações. Olha comigo que nós encontramos no livro do profeta Joel, capítulo 2. Se você quiser ler comigo, eu te convido a você meditar. Não precisa acreditar em tudo que eu falo, mas acredite no que a Bíblia diz. A Bíblia é a nossa regra de fé e a gente procura nesse assunto escatologia interpretar algumas coisas para que a gente possa compreender um pouco mais do futuro da terra, do futuro da igreja, do nosso futuro. Diz assim, Joel 2:30. Aqui achei. E farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois de acordo com a promessa do Eterno, no monte de Sião e em Jerusalém haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem Yahvé, o Senhor, chamar. Olha só que interessante, aqui está falando a respeito de algo marcando o início da grande tribulação. E nós entendemos que a igreja ela sobe antes, né? Nós temos um pensamento evidenciado por muitos versículos na Bíblia. Gostaria que você apenas aceitasse isso nesse primeiro instante, se é o primeiro vídeo nosso que você está assistindo. Porém, talvez em um outro momento a gente prove com muitos versículos o arrebatamento pré-tribulacionista, que é o próximo evento a acontecer, né, seria o arrebatamento da igreja, e logo em seguida a terra entrava no grande juízo de Deus, entraria no grande juízo de Deus a respeito da grande tribulação. Pois bem, Joel está profetizando para o povo judeu, e ele diz que antes do dia do Senhor, que é um dia de juízo, fala grandioso e temível, né, é dia de juízo, aconteceria que o sol se converteria em trevas, né, poderemos comparar com um eclipse, e a lua em sangue. Nós, começando em 2014, com 4 luas de sangue, são as tétrades de lua de sangue, nomeada pela própria NASA. E essas tétrades de lua de sangue falavam exatamente a respeito de um tempo de juízo para Israel, que a gente vai ver daqui a pouco. Então,
O Sol é juízo para as nações, e nós vemos que depois desse eclipse de 21 de setembro, de 21 de agosto, que ele passou pelos Estados Unidos de uma ponta a outra, começou a acontecer imediatamente vários juízos. Esse vídeo não vai dar para passar talvez todo ele, mas eu queria que você vesse e depois a gente complementa atualizando a situação que está acontecendo. Vamos ver se roda aí, rodou. Aconteceu, né, esse grande incêndio no oeste americano, surgimento de um furacão. Nós vemos que o céu se tornou nesse amarelo avermelhado aí, exatamente como disse o profeta. O sol se converterá em trevas e a luz em sangue, né, antes que venha esse grande dia do Senhor. Esses eventos eles denotam o apontamento, um sinal no céu para as pessoas entenderem quando que viria, quando chegaria o juízo de Deus. Eu vou pular um pouquinho para vocês, né? Vocês já viram um pedaço aí do que aconteceu, né? As águas ficaram praticamente vermelhas ali, a população ficou sufocada com toda aquela fumaça que deu nesse incêndio, né? Nós vamos ver um pouquinho para frente aqui, vamos ver um pouquinho mais para frente aqui o que aconteceu também nesse evento do furacão, né? Nós tivemos aí o furacão Irma atualizado nos dias de hoje, nós estamos agora no dia 13 de setembro. Esse furacão aí ele destruiu praticamente a costa da Flórida em muitos lugares. Isso tudo consecutivos, em sequência em consequência da... Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Isso tudo aconteceu em consequência do eclipse, um sinal de juízo, né? Nós vemos que 4 outros furacões se manifestaram. Nós vemos que houve um abalo sísmico de 8,2, um terremoto no México, matando muitas pessoas, um terremoto que na sua escala não tinha acontecido já há 100 anos, destruindo muita casa, muita gente, matando gente. Mas nós vemos que a catástrofe de tudo isso foi apenas uma... Morreu bastante gente, sim, mas em eventos menores acontece milhares de mortos. Não o que aconteceu, foi talvez uma centena de mortos. Somando todos esses eventos aí, talvez 200 pessoas, é o que chegou a gente pelos jornais. Então nós entendemos que esse alerta é para as nações, né? O povo de Israel não sofreu com isso. Nós vemos que em Lucas 21 e 25, deixa eu achar aqui esse versículo, de Lucas 21 e 25, vamos ver se eu consigo achar aqui. Enquanto isso, vai procurando aí na sua Bíblia. Lucas, achei aqui, 21 e 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão desesperadas, com medo horrível do estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que está sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Então olha que interessante, depois de tudo isso, né, são eventos em sequência. O último evento aqui é poderes do espaço sideral abalados. Se observará um filho do homem sobrevindo numa nuvem com poder e portentosa glória. Aqui nós podemos dizer um pouquinho também
né, só vou voltar um pouquinho lá a respeito do eclipse e falar que aconteceu também, né, uma grande inundação. Praticamente o mar secou, ele retrocedeu e aquela água ela entrou numa grande inundação nos Estados Unidos. Nós vemos que o furacão Irma ele retirou água do mar e ele entrou com essa água tudo para dentro dos Estados Unidos. Isso aconteceu também nos dias anteriores, umas semanas anteriores, no próprio Brasil. Segundo um cientista, cientista que trabalhava na NASA, ele disse que esse evento aconteceu pelo fato de um terremoto. Eu digo a água ter se esvaziado, né, dos mares da costa brasileira. Aconteceu um terremoto ali entre o norte do Brasil e a África e a água foi jogada para cima, onde fica exatamente os Estados Unidos, América do Norte. E em consequência também nós vemos esse furacão retirando a água dos mares e inundando essa cidade. E nós vemos Jesus falando que, tal como foram nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Como foi os dias de Noé? Houve uma grande inundação. Fique atento a esses sinais, porque nós entendemos que Jesus está à porta para resgatar a sua igreja. Falando da lua, né, nós vimos que haveria sinais na lua e nas estrelas. A lua, como nós falamos, é um sinal para Israel. Falando uma parte científica, ela é 400 vezes mais distante do Sol. Ela é 400 vezes menor também que o Sol, por esse fato, a ótica que ela apresenta no eclipse, ela encobre totalmente o Sol, por isso que foi colocado ali num tamanho exato para que houvesse esse sinal. Se ela tivesse um pouquinho mais distante, ela não encobriria o Sol. Se ela fosse um pouquinho maior, ela talvez encobrisse mais do que o normal do Sol. Então ela está colocada numa figura exata, né, num local exato para que haja esses eclipses. Nós entendemos que a Lua, cientificamente, tem um período do apogeu e do perineu. O apogeu ela fica maior, até 10, 15% maior, porque sua órbita é elíptica na Terra, e o perigeu quando ela está mais longe. Mas isso é a parte somente científica. O que aconteceu? Em 1948 houve uma superlua que anunciou a fundação do moderno Estado de Israel. A partir de 1948, Israel foi considerado nação. Se nós percebemos que em 1948 essa superlua foi menor, né, do que essa de 28 de nove de 2015, a gente já vai ver o que Deus está dizendo para os nossos dias. O que será que está acontecendo? E eu quero convidar você para a gente pensar um pouquinho a respeito desse assunto. As luas de sangue e o sinal de Apocalipse 12. Então veja esses sinais sendo mostrado para Israel e para o mundo. Para Israel, num dia de Páscoa de 2014, aconteceu uma lua de sangue, mais outra lua em tabernáculos. Se você não entende o que significa Páscoa, assista aos vídeos que eles exemplificam, né? Mas para te dar uma palhinha, Páscoa ela vai apontar para a morte de Cristo, e Cristo cumpriu a Páscoa morrendo num dia exato do sacrifício. A festa de tabernáculos ela vai apontar para o milênio, e esse milênio ele está para acontecer 7 anos depois da grande tribulação, já entra no período de milênio. Então, novamente, né, no meio disso aí, um sinal para as nações. Deus está dando os alertas dele como um semáforo. E novamente a lua de sangue ele repete esse padrão, alertando o povo de Israel. E ela alerta de novo tabernáculos. É como se Deus estivesse com um sinaleiro lá no céu, sem uma palavra, dando uma linguagem, um sentido. E avisou de novo com uma superlua. Isso foi muito raro. Um eclipse lunar chamado lua de sangue, porque não é sempre que acontece de a lua ficar vermelha. Quero
Não é todo eclipse que a lua fica vermelha, mas nesses 4 aí aconteceu de ficar em lua vermelha, algo que praticamente inédito. E a gente entende que foi um sinal muito mais forte do que o normal, porque foi uma super lua. Um dia de tabernáculos também, uma festa de tabernáculos. Então entenda, Deus dizendo algo para Israel. E daqui a pouco a gente vai amarrar e ligar todos os pontos para que a gente possa interpretar o que Deus está dizendo. Na minha versão, pode ser que alguém interprete direito, interprete de outra maneira, ou maneira mais correta. E eu peço que você me ajude também a entender. Sou novo nisso, eu estou tentando entender esse assunto, mas eu sei que Deus está querendo dizer alguma coisa. E depois, no dia 21 do 8 de 2017, nós vemos um eclipse que passou por todos os Estados Unidos e você viu a consequência, né, esse juízo. E como eu disse, esse eclipse ele foi um sinal, mas ele não matou milhares de pessoas, ele matou algumas, vamos supor aí, uns 200, 300 pessoas em todos esses acontecimentos juntos aí, de furacão, de queimada, de terremoto. E como sexto sinal, né, foi esse eclipse. Agora, o que nós temos? Eu quero ligar uma coisa com a outra e te mostrar o que aconteceu, né? Esse também foi, segundo os cientistas, foi o eclipse mais visto até hoje, mesmo porque nós estamos na era da internet e a internet facilita, mas os Estados Unidos inteiro parou para ver esse eclipse. Nós temos alguns vídeos a respeito disso e nós vemos que teve até alguns vídeos contraditórios que passou como se fosse ali um foguete, alguma coisa, mas muito rápido ali ao lado do Sol. Foi uma coisa meio estranha que ninguém discerniu ainda. Tem alguns vídeos na internet se você quiser buscar, né? E nós temos como sinal de Apocalipse 12, e isso é o próximo evento. Nós estamos hoje no dia 13 de setembro. E daqui, vamos fazer a conta, 7, daqui 10 dias nós temos esse acontecimento na sua totalidade. O que é isso? Para quem não tem noção desse sinal, eu vou te explicar rapidamente. Apocalipse 12, gostaria de ler para você, que diz assim: eis então que surge nos céus um portentoso sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Vamos parar aqui, depois eu volto. Posso mostrar para você constelação de Leão. Como eu disse, isso aqui não é astrologia, é astronomia. Constelação de Leão, ela está acima da constelação de Virgo, que é traduzido virgem. É a única mulher que tem nessas constelações. E a constelação de Leão, né, nós vemos que Jesus é o leão da tribo de Judá, tem 9 estrelas. Mas nesse dia, exclusivamente nesse dia, mais 3 planetas se alinham em cima da cabeça da mulher. Então eu quero que você observe que planeta no grego significa estrela errante. A constelação da nossa ótica ela fica parada e os planetas se movimentando em torno do Sol. Então preste atenção nisso, porque formam-se aqui 12 estrelas em cima da cabeça. O Sol vestindo a mulher e a Lua nos seus pés. Mas nós vemos aqui no versículo 2 que ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. 9 meses anteriormente ao dia 23 de setembro, ela deu praticamente uma volta e meia ou duas, aqui aonde eu estou passando o mouse. E exatamente o planeta Júpiter, né? Quem é o planeta Júpiter? O planeta Júpiter é considerado como um planeta rei. E porque é o maior planeta do nosso sistema solar. Apesar de ele estar pequenininho aqui, né? E esse planeta grande é apenas uma figuração. Porém, ele é maior do que esses 3 de todos os planetas.
E ele deu uma volta aqui, uma volta, e o que aconteceu? Dia 23 de setembro ele simplesmente ele sai por esta linha, como se fosse as partes íntimas de uma mulher, que a criança nasce num parto vaginal. Então nós vemos que a mulher, ela ganhou, né, se formos tipificar, dores de parto, e nasceu essa criança. Então nós vemos que até aqui tudo isso bate, né? Isso nós atribuímos a Scott Clark, que teve as primeiras ideias pegadas da internet e começou a pesquisar e nada batia. Ele instalou no seu programa, no seu computador, como você pode também fazer porque é gratuito, um programa chamado Stellarium, e começou a passar os dias e ver se dava algum alinhamento, até que ele chegou nesse dia desse alinhamento. E esse alinhamento ele se dá exatamente no término das festas de trombeta. Dia de trombetas começa dia 21 de setembro. Também nesse mesmo dia é um dia de passagem de ano judaico. Eles viram o ano dia 21 de setembro e continua com 2 dias de festa. 2 dias depois, que dá exatamente no dia 23, esse alinhamento ele fica perfeito, adaptado a esse sinal de Apocalipse 12. Mas aí nós vemos no versículo 3, de repente apareceu outro sinal no céu, outro sinal. Um dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Se você pegar no Google Sky, como se fosse o Google Maps, mas é olhando o céu, e você ativar o infravermelho, você vai ver uma tarja exatamente onde eu estou passando o mouse aqui. E é como se fosse uma cara, um rosto maligno, dando um sorriso meio vermelho, com os dentes e tal, exatamente aqui. E essa tarja tenta cobrir aparentemente um rosto maligno, mas fica um pedacinho de fora. Se você quiser, abre o seu Google Sky, mire na constelação de Virgo. Aqui em cima mais ou menos vai ter essa opção de você ativar o infravermelho, e aí você vai enxergar isso que eu estou te falando. Tem algumas fotos na internet também, que você já pode ver esse alinhamento já com um print. Então nós vemos que uma outra interpretação para isso também, desse dragão, é algo que muitas teorias têm, teorias astronômicas, né, de próprios astrônomos e pessoas que entendem dessa área muito, muito, muito mais do que eu. Na verdade, o meu desejo era fazer um curso de astronomia. Sempre gostei dessa área, muito interessante. Meu sonho de criança era ter um telescópio, uma luneta, alguma coisa que eu pudesse enxergar os astros, e um microscópio para que eu pudesse enxergar as partes pequenas de bactérias, de coisas na parte micro e na macro também, com uma luneta. Então a gente vê que o pessoal da área astronômica, eles têm uma teoria de um planeta chamado Planeta X, ou Nibiru, ou tem alguns que chamam de planeta 7X ou 6X. Enfim, esse planeta X ele é comprovado por muitas evidências na nossa história. Muitos documentos falam a respeito dele, e tem-se ideia de que esse planeta X é como se fosse um planeta que ele tem uma órbita diferente de todos os que nós conhecemos, e a órbita dele é como se fosse muito elíptica. Imagine que o Sol está aqui e outros planetas a milhões de distâncias, e esse planeta X ele tem uma órbita mais ou menos assim, traçada. Ele é uma órbita que passa bem perto do Sol e depois ele se distancia até sumir. Aí depois ele, de alguns anos, centenas ou milhares de anos, ele volta nessa outra órbita e vem para cá. E é por isso que não é bem conhecido dos astrônomos, ou talvez eles conheçam e estão encobertando a respeito disso. E entende-se que
nós vemos um fato conhecido que na Bíblia tem de um eclipse que durou 3 horas, foi o eclipse quando Jesus morreu. A terra ficou 3 horas escura. Teve um terremoto, abalos sísmicos, os mortos ressuscitaram quando Jesus morreu. E nós vemos se interpretado astronomicamente, seria um eclipse solar durante 3 horas. Porém, na astronomia entende-se que a Lua ela não consegue encobrir o Sol senão 8 minutos. Para encobrir o Sol durante 3 horas, teria que ser um corpo celeste muito grande, que ficasse por muito tempo ali na frente do Sol. Então é atribuído esse eclipse ao planeta X, ou Nibiru. Tem outra, no Apocalipse também, fala a respeito de uma estrela chamada Absinto, que torna as águas amargas, pode ser que seja isso também. Mas a gente, até então, a astronomia não revela a respeito disso, ou se conhece, ela encoberta esse assunto. Mas é assim que é interpretado. Mas fora o dragão, nós vemos todos os personagens desse sinal nessa foto que eu estou te mostrando. E aí no versículo 4 diz que a sua cauda arrastou consigo terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra, e o dragão posicionou diante da mulher que estava para dar à luz, né? Dá a impressão que exatamente nesse dia, quando Júpiter ele sai dessa linha como se fosse a barriga, ele sai dessa linha e aí o que acontece? Dá a impressão que o dragão se posiciona por aqui, exatamente onde nós vemos no Google Sky aquela tarja tentando encobrir uma imagem. E aí a gente vê nesse texto aqui que o dragão se posicionou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Então, assim que a criança nascesse, no dia 23 de setembro, teria que ter alguma coisa aqui acontecendo, se for tudo isso a realidade dessa figura de Apocalipse 12. Nós vemos também que nasceu o filho homem, que reinará sobre as nações, com cetro de ferro. Esse filho que nós entendemos aqui é Cristo, mas é Cristo e a igreja. Nós entendemos que no nascimento a cabeça nasce primeiro, Cristo realmente já nasceu, e a igreja vem logo atrás. Quando se dá o nascimento da igreja? Assim que acontece o arrebatamento. A igreja vai ser agregada num só corpo. O apóstolo Paulo ele dá o instante disso, dizendo o seguinte: nós que estivermos vivos não precederemos os que dormem. Ou seja, quem vai ser transformado, quem vai receber um corpo glorioso novamente? Os que morreram em Cristo. E logo depois a igreja que vai estar nos ares vai receber também o seu corpo glorioso. Então nós entendemos que neste momento este corpo ele é agregado à cabeça, que é Cristo. Cristo é a cabeça do corpo e o corpo são todas as pessoas que são a noiva do Cordeiro, né? Aí é um outro símbolo, mas o corpo é todas as pessoas que morreram em Cristo, né? Desde Adão até os dias de hoje, vai ser agregado num só corpo. E aí acontece aí o apóstolo Paulo também fala em Romanos que a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nós observamos esse nascimento, e quando acontece o nascimento, que é a igreja, né, sendo agregada, o filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Nesse exato momento que acontece o nascimento, nós vemos aqui um apontamento para um arrebatamento para junto de Deus e do seu trono. Então nós entendemos que essa mulher grávida, ela tem um filho, e esse filho, assim que nasce, para que o dragão não pegue, ele é arrebatado. E aí o que acontece? A mulher se vê diante do dragão, e o que ela faz? Ela corre para o deserto. Versículo 6: E a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem por um período de 1260 dias. Então olha só, esse aqui é o primeiro momento da grande tribulação, 1260 dias. Ela se esconde num lugar preparado por Deus, ela foge para o deserto,
Mas antes de ela fugir, o filho foi, ela nem chegou a pegar nos braços e o filho foi arrebatado para junto do trono de Deus. E essa mulher corre para o deserto. Então nós temos aqui uma separação. O filho é arrebatado para junto de Deus, vai para o céu, e a mulher fica na terra e corre para o deserto. E essa representação dessa mulher é o povo de Israel. O povo de Israel corre quando vê o dragão. Quando observa o dragão, ela corre para o deserto e ali ela é sustentada. Então nós vemos aqui, depois disso, uma guerra nos céus. Miguel e o seu exército e os anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Nós vemos aqui essa guerra no céu. Aparentemente, nesse primeiro período de 1260 dias, acontece essa guerra, né? Dá a impressão que são 3 anos e meio aqui de guerra. E aí o que acontece? Contudo, eles não foram suficientes poderosos e dessa maneira perderam o seu lugar no céu. Quem perdeu? O diabo e os seus anjos, o dragão e os seus anjos, que estavam lutando com Miguel e seu exército. A essa batalha, eles perdem, e aí o dragão ele foi excluído para sempre. Nós percebemos que o diabo ele tem o seu trono nas regiões celestiais. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne ou sangue, Efésios 6, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então nós entendemos que Satanás e os seus anjos têm o seu trono, né, nos céus, e ali ele está, mas neste momento, nessa guerra aqui, o que vai acontecer? Não vai ter força, não vai se sustentar diante dessa guerra, e ele e os seus anjos foram lançados à terra. Nesse exato momento, o diabo, no meio da grande tribulação, vai estar na terra. Talvez nesse primeiro período da grande tribulação aconteçam muitas catástrofes celestiais, ou seja, bola de fogo, né? Porque a Bíblia diz, Jesus dele dá duas comparações: assim como foram nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Casavam, comiam, bebiam e davam-se casamento, então até que veio o dilúvio e matou a todos. Nós podemos, né, prefigurar e comparar numa grande inundação que vai acontecer a primeiro instante, e o segundo sinal que Jesus dá logo depois disso é uma outra comparação, como Ló, né, que foi tirado da cidade de Sodoma e Gomorra, então choveu fogo do céu. E se nós aplicarmos essas duas passagens aqui, nós entendemos que haverá uma grande inundação, e nós também compreendemos que haverá grandes meteoros caindo do céu para afligir a terra. E meteoro no livro de Apocalipse é comum. São as taças derramadas por Deus da sua ira sobre o povo. E essa ira vai vir em forma de catástrofes, de fogo do céu, de meteoros e assim por diante, caindo sobre a terra. Dá a impressão que isso acontece durante essa guerra. Imagine você lá no céu, diabo e os seus anjos lutando contra Miguel e seus exércitos, e nessa guerra aí começa também respingar na terra, que é alguns meteoros caindo na terra. E em seguida nós observamos, né, a esse exemplo do caso de Ló, quando saiu de Sodoma e Gomorra, é uma outra comparação que Jesus também faz, que vai, né, ser como também nos dias de Ló, que ele foi tirado e choveu fogo do céu. Nós observamos aqui, voltando para Apocalipse 12, né, então ouvi, no versículo 10, então ouvi uma voz grave que vinha dos céus, proclamando: eis agora chegou a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, e ele denuncia de dia e de noite perante nosso Deus. Então vai falar aqui a atividade maligna durante séculos, durante milênios, do que o diabo fez no céu, acusando, tentando e etc. os nossos irmãos. E nós vamos ver aqui que nessa guerra ele é vingado e ele é arrancado do seu lugar no céu. Venceram por causa, né, aqui está falando que a tentação que o diabo lançou sobre a igreja venceu, dizendo assim:
Eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais a vida. Aqui está falando exatamente do período que a igreja passou na terra, sendo tentada, mas vencendo pelo sangue do Cordeiro. Somente por Jesus, pelo nome do Senhor Jesus e pelo sangue do Cordeiro nós podemos vencer toda ação maligna do diabo. E aí nós vencemos e estaremos com Cristo. Isso é só um relance da atividade maligna que ocupou alguns milênios na Terra. Depois de Adão até a época do anticristo na grande tribulação, e depois se finda. Versículo 12 diz assim: sendo assim, celebrai aos céus, e vós, os que nele habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, está totalmente encolerizado, porque sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Preste atenção. Quando Satanás ele é lançado na terra, dá a impressão que é o outro período da grande tribulação de 3 anos e meio. Provavelmente aqui ele incorpora no anticristo e faz guerra a toda a humanidade, né? Nós vemos aqui que essa guerra também é contra Israel. Ele possui o anticristo, reúne as congregações, né? E aqui pouco tempo lhe resta. Versículo 13. Então acompanhe comigo a linha de raciocínio. A igreja é arrebatada, acontece uma guerra no céu, o diabo e os seus anjos começam a brigar, não vencem, mas neste momento aí respinga lá do céu muitos meteoros na terra, né? Enquanto isso terremotos e assim por diante, a ira de Deus, e depois disso o diabo é expulso do céu, ele vem para a terra. O que ele vem fazer para a terra? Ele provavelmente incorpora o anticristo e começa no versículo 13 diz assim: quando pois o dragão se viu atirado na terra, empreendeu forte perseguição à mulher que dera à luz o menino. Então, o primeiro tempo da grande tribulação, a mulher ela não foge do dragão, ela fica protegida. Protegida do quê? Provavelmente do juízo que está sendo derramado sobre a terra. Lembra do juízo que Deus derramou lá sobre o Egito e o povo judeu ele passou o sangue na verga das suas portas e o anjo da morte passou e não matou ninguém, nenhum primogênito? Tal coisa também aconteceu em todas as pragas do Egito. O povo de Israel não sofria, tinha uma proteção ali. Assim também vai acontecer, né, com o povo de Israel nesse tempo de 3 anos e meio, a qual não é exatamente o diabo que vai estar fazendo isso, mas sim a ira de Deus, o juízo de Deus, juntamente com esses respingos da batalha. Depois disso, nós observamos aqui que aí sim o diabo vem em cima da mulher. Versículo 13: pois o dragão se viu atirado na terra, ele tinha pouco tempo, né? Empreendeu forte perseguição à mulher que dera luz ao menino. Então ele aqui persegue a mulher, ele não persegue mais o menino, ele persegue a mulher. Quem é a mulher? O povo de Israel. Então foram entregues à mulher 2 asas de grande águia, né, a fim de que pudesse voar até o lugar que havia sido planejado no deserto. A Bíblia nem fala de que lugar que é, mas ela voou, provavelmente, né, com aviões, né, provavelmente vai ser deslocado esse povo aqui, sei lá, com helicópteros, aviões, e eles seriam sustentados pelo período de tempos e meio tempo. O que é isso aqui? Aqui nós vemos o segundo período da grande tribulação. Um tempo é o que? 1000 anos. Tempos, 2000 anos. Tempo, 1 ano. Tempos, mais 2 anos. 1 mais 2, 3. Mais meio tempo, 3 anos e meio. Os 3 anos e meio finais da grande tribulação, que somados são 7 anos. Absolutamente fora do alcance da serpente. Olha só, é protegido 3 anos e meio. Lembra que quando o Elias ele ordenou que não chovesse mais, ele ficou protegido, e o rei Acabe tentou achar ele de todo jeito, não achava? Mesma coisa que vai acontecer com o povo de Israel. E foi por esta razão que a serpente fez jorrar água da sua boca como se fosse um forte rio. Então ela lança ali
uma inundação com o objetivo de alcançar e arrastá-la com a correnteza. Contudo, a terra cooperou com a mulher, abrindo a sua boca e devorando o rio que o dragão fizera jorrar na sua boca. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, e os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Assim o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Olha que interessante. Então, nesses 3 anos e meio aqui, existe uma proteção de Deus. Ela voa para o deserto com asas e com asas de águia. Então, depois disso, o dragão provavelmente acha ela e aí ele vai em cima da mulher. E, não conseguindo nada, ele também ataca o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, dá a impressão aqui que além da salvação para o povo de Israel, vai ter uma salvação também para o remanescente da igreja. Provavelmente a igreja, as pessoas desavisadas vão ficar aqui e não vão subir, mas vão perceber o que está acontecendo. Obviamente aqueles que não receberam a marca do anticristo, da adoração ao anticristo. Então nós observamos aqui uma perseguição total à mulher, que é Israel, e a esse remanescente, né? Aqui diz o restante da sua descendência, que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Aí nós vemos, né, que essa passagem de Apocalipse 12 para por aqui, mas o que nós podemos entender, né, pela escatologia bíblica, no final da grande tribulação, onde acontece todas essas catástrofes e perseguição do anticristo, acontece que Jesus, passados 7 anos, ele desce juntamente com a sua igreja, aonde ele estava com ela nas bodas do Cordeiro, que é festa de casamento. Nesta festa provavelmente já teve a entrega dos galardões, que é o tribunal de Cristo, Deus conversando com a igreja, etc. Então acontece aí no final, né, nesses eventos paralelos, um evento no céu, que é a boda do Cordeiro, e o evento na terra, que é o evento da grande tribulação. Então os dois eventos se juntam, Cristo desce com a igreja, e aí o povo vai estar encurralado. Esse povo aí que nós falamos, esse povo que estava sofrendo essa perseguição, tanto o povo que servia a Deus, né, quanto também a mulher. E aí Deus dá o livramento. A Bíblia fala pelo apóstolo Paulo que com o assopro da sua boca ele destruirá o iníquo. Então nós ligamos com profecias que dizem que Jesus vai descer, o Messias vai descer, né, com poder no monte. O monte se fende de um lado a outro e o povo de Israel passa pelo meio como uma proteção e Deus destrói esses exércitos. Então Apocalipse 12 ele vai contar um pouco da história num período do arrebatamento, né? Ele vai mostrar um relógio, né, para quem consegue entender isso, um tempo, e depois disso ele vai falar a respeito da grande tribulação. Então são coisas que acontecem no céu que são simultâneas à da terra. Assim nós entendemos o que Jesus disse, assim no céu como na terra. Nós entendemos que são simultâneos esses acontecimentos. Tal como aconteceu no nascimento de Jesus, onde os reis magos eles observaram uma estrela no céu, a qual eles conheciam esse evento. De alguma maneira eles interpretaram que era um rei que estava nascendo e interpretaram também o local. E foram até Jesus e ofereceram a ele presentes. Então preste atenção. E Herodes tentou também matar esse menino. Então a história se repete, porque a história é cíclica, mas ela tem outros personagens agora. Os outros personagens da agora, que é a igreja, né? E o outro personagem dessa história é o próprio dragão,
próprio diabo. Então nós observamos que essa história se repete mais de uma outra maneira, mas ela é interessante porque nós vemos um sinal acontecido e eles interpretaram. Se eles interpretaram, certamente Cristo está pelo Espírito Santo dando sabedoria para algumas pessoas interpretar esse sinal também. E a interpretação desse sinal é muito importante para que a gente possa se situar no tempo e espaço e ficar firme com Jesus. Eu vou prosseguir aqui dizendo o seguinte: no dia 23 de setembro, dá cumprimento desse sinal do Apocalipse 12, né, que é interpretado por Scott Clark. Segundo ele reverteu na linha do tempo 7.000 anos, para frente e para trás, e não encontrou outro evento parecido com esse, outro alinhamento como esse. Então dá a impressão que realmente isso é o que iria acontecer, a interpretação de Apocalipse 12 nesse sinal no céu. E nesse mesmo dia, festa de trombeta, nós ligarmos isso, o apóstolo Paulo diz que num dia, perante a última trombeta, né, a trombeta soará e nós que estivermos vivos seremos levados, arrebatados, e os que estiverem mortos serão ressuscitados, e assim por diante. Então nós vemos a questão do dia e a hora, né, Jesus dizendo no abrir, piscar e fechar de olhos, ante a última trombeta, o apóstolo Paulo, aliás, nós vemos que esse abrir e fechar de olhos seria o crepúsculo, exatamente uma hora que o céu fica meio que azul. Nesse momento, o que o apóstolo Paulo fala é uma interpretação, é um significado. Esse abrir e fechar de olhos é um significado do crepúsculo, da passagem do dia para a noite. Também é a questão do abrir e fechar de olhos, né? Então nós vemos que essa interpretação ela casa totalmente. Ela vai juntando uma coisa com a outra, peças do quebra-cabeça, e de repente a gente consegue interpretar, né, e ficar apercebido quanto a tudo isso que está acontecendo. Então presta atenção. Vamos falar um pouquinho também a respeito desses 1260 dias que nós observamos na primeira parte, que a mulher, ela, no versículo 6, diz: a mulher fugiu para o deserto e ficou ali durante um período de 1260 dias. A mulher, durante um período de 1260 dias, ela fugiu para o deserto. Então, vamos juntar tudo isso aqui, ligar cada pontinho. Não sei se você já brincou com aquela brincadeira de ligar os pontos. Vamos ligar os pontos aqui. Da primeira lua de sangue, que foi um sinal para os judeus, sinal de juízo. Então, por que sinal de juízo? Porque Deus estava apontando para algo no futuro que iria acontecer, como a grande tribulação. Por que um eclipse no meio aí? Porque Deus estava mostrando para os gentios que a grande tribulação estava próxima. Por que um outro lua de sangue? Porque Deus está falando de novo com o povo de Israel. Preste atenção, olhe para os sinais, vai acontecer alguma coisa. E uma lua de sangue foi o último sinal que eles deu para eles. E aí o povo de Israel está num frisson, como se diz assim, em algo de quebrantamento, de arrependimento. É pregado nas sinagogas o arrependimento, mesmo porque nós estamos vivendo nos dias de Yom Kippur, que é a festa da expiação. Logo após, essa festa da expiação acontece logo após da virada de ano, e eles se arrependem dos seus pecados, mas eu vejo eles em alguns vídeos tocando trombetas e anunciando arrependimento. Eles precisam se arrepender dos seus pecados. E nós vemos também o último sinal, que mais evidente do que isso, mais claro do que isso, é impossível. Dia 21/8 aconteceu esse eclipse, e logo após aconteceu essas várias catástrofes lá em todos os Estados Unidos, que simboliza também as nações. Nós vemos até no Brasil acontecendo esse recuo das águas, dos mares. Então todos esses sinais se cumprindo. E o que eu digo a respeito de tudo isso? Eu digo o seguinte: se a gente ligar tudo isso, esse conjunto de 7 sinais, conta comigo, 4 luas de sangue, 2 eclipses e esse sinal de Apocalipse 12. Todos esses sinais, é lógico que o sinal de Apocalipse 12 é um pouco mais complexo, mas todos esses sinais eles estão apontando para o juízo de Deus que vai vir sobre a terra.
Só que esse último sinal de Apocalipse 12, no dia 23 de setembro, é um sinal para a igreja. Nós temos 4 sinais para Israel, 2 sinais para os gentios e 1 sinal para a igreja, somando 7. 7 é um número significativo, dizendo a respeito da plenitude de Deus. E se nós somarmos tudo isso de um sinal até o outro, dia 23 de setembro, dá 1260 dias. O que nós observamos esse conjunto de sinais dizendo? Dizendo para mim, é Estevão Gross que está falando isso, interpretando isso. Para mim, esse conjunto de sinais está apontando o início da grande tribulação. Ele está dizendo, está próximo à grande tribulação. Se eu pudesse, se eu fosse, é lógico que se a gente faz isso, as pessoas xingam a gente. Mas se eu puder me afunilar a respeito disso, eu gostaria de trazer uma palavra para você. Fique atento, porque é bem possível que Cristo volte num dia de trombetas. Se não for esse ano, pode ser o próximo ano. Mas é um intervalo muito curto e eu gostaria que você ficasse firme com Cristo, santificando a sua vida. Que você fique com Cristo em oração, que você fique com Cristo congregando numa igreja que pregue a palavra do Senhor. Porque para mim tudo isso está dizendo a seguinte mensagem de Deus para todos nós, seja judeu, seja gentil, seja igreja. Tudo isso está apontando para a grande tribulação que está para vir sobre a terra. Isso para mim é inegável. Esses sinais são inegáveis para mim. Esses sinais são mais do que claros para mim. Esses sinais são evidências celestiais, uma linguagem sem palavras, mas com uma mensagem profunda de que algo vai acontecer sobre a terra, a qual nunca aconteceu neste mundo. A Bíblia diz que haverá grande tribulação. O próprio Jesus disse, como nunca houve sobre a face da terra. Já houve muitas guerras mundiais, já houve muitas guerras contra o povo de Israel, já houve Holocausto, Hitler e assim por diante. Mas como esse é o próprio Deus que vai estar trazendo juízo, tanto do céu, como também o diabo na terra. E vai ter muita morte, muita morte. Tanta morte que Jesus disse, aonde estiverem o cadáver, ali se juntarão as águias. Será que vai ter tanto abutre para comer tanta carne? Porque vai morrer muita gente. Se você observar no livro de Apocalipse, é muita gente que morre. Se ficar assim, 10% da terra vai ser muito. É pensamento meu. Mas vai haver. E Deus tenha misericórdia que muitas pessoas sobrevivam a essas catástrofes. Mas vai acontecer muitas catástrofes. E só por Deus, para quem ficar, conseguir permanecer vivo, permanecer fiel a Deus. Porque tem gente que, sendo castigado, ele xinga mais ainda a Deus. Ele não tem arrependimento sobre ele. Ele condena, ele xinga, e aí começa a falar palavras para Deus e xingamentos. Conheço pessoas assim. Mas tem pessoas que se arrependem, pessoas que voltam atrás. Eu gostaria de colocar bem claro para você que, na minha interpretação, tudo isso está apontando a grande tribulação chegando. Mas eu acredito, como pré-tribulacionista, que entendo eu que a Bíblia diz isso. A pré-tribulação, né, o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. E isso é muito significativo, porque será num dia que as pessoas não estão percebendo. Porque a igreja, muitas pessoas não estão percebendo, correndo atrás de riquezas. Então, querido, eu gostaria de deixar essa atenção especial para você. Eu quero finalizar tudo isso perguntando, você está preparado? Né? Para onde você vai ir? Esta catástrofe será mundial. O que você pode fazer para estar preparado? Em primeiro lugar, se você não é cristão, receba Jesus na sua vida. E eu quero orar com você. Repita comigo, Senhor Jesus, recebe a minha vida
me perdoe dos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me aceita como teu filho. Pronto, se você fez de coração, existe um anjo que gravou seu nome no livro da vida nesse exato momento e você está salvo. Agora, você precisa ir para uma igreja para você congregar. O que mais que eu posso te dizer? Em primeiro lugar, para você que é cristão, santifique a sua vida. 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado e irrepreensível para a sua vinda, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, santifique a sua vida. Tire os vídeos pornográficos, tire a pornografia, tire a masturbação, tire a mentira, a inveja, a contenda, a briga. Sabe que Deus disse uma vez, em sonho, eu nunca sonhei, esse foi o único sonho que eu tive até hoje. E eu pedia para Deus dar-me um sonho e eu de repente sonhei que eu estava num crepúsculo, o sol estava azul, como aquilo que eu falei para vocês, num abrir e fechar de olhos, que é o crepúsculo judaico, e o sol estava azul quase que de noite, e eu via muitas pessoas se transformando em bolas de fogo, de luz, e subindo, sendo arrebatadas, e eu fiquei apavorado, porque não acontecia isso comigo, e eu estava ali olhando tudo isso, e com aquela aflição, talvez 3 segundos se tornaram para mim em horas, e eu pedindo Deus, e eu, aquele medo, aquele pavor, aquele terror entrando dentro de mim. E eu, de repente, aconteceu a mesma coisa. O meu corpo se transformou numa bola de luz e eu subi. E por trás de mim uma voz que dizia: Aleluia, Maranata. Uma voz que dizia: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu tenho buscado isso. Viver em paz, principalmente dentro da minha casa, e ser santo para com Deus. O segundo passo que eu digo para você, esteja orando. A Bíblia diz, Jesus disse: quando vier, pois, o Filho do Homem, achará fé na terra. Esse versículo de Lucas 21:36 fala a respeito que nós temos que estar orando, para que nós possamos estar de pé diante do nosso Senhor, para que nós venhamos evitar de passar por toda essa grande tribulação. Então, querido, estabeleça uma rotina de oração na sua vida, ore em todo tempo. Em terceiro lugar, congregue. Se você não tem uma igreja, congregue, busque um pastor correto, sério. Hebreus 10:25 vai falar a respeito de que muitas pessoas, pelas más conversações, corrompem os bons costumes, e nós devemos alertar as pessoas. Quanto mais vemos que está chegando aquele dia, que devemos alertar as pessoas para congregar. Quero ler com vocês, e aqui eu termino. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que está o dia se aproximando. Queridos, se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra da acusação de 2 ou 3 testemunhas. Julgai vós quanto maior castigo merecerá aquele que feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Querido, congregue, santifique a sua vida. É isso que eu tenho para te dizer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, escapa-te por sua vida, assim como os anjos vieram avisar a Ló, assim como Deus disse para Noé construir uma arca. Eu estou te dizendo hoje, assim como João Batista, ele dizia, ele proclamava: aplanai o caminho do Senhor. Ele dizia para os soldados, para que se contentassem com o soldo,
para que as pessoas vivessem uma vida digna do Senhor. Assim como os profetas profetizaram para o povo de Israel e eles não acreditaram e entraram em exílio, foram para a Babilônia castigados, levaram eles nus, levaram eles presos, algemados, sofreram em outro país, morreram. Assim eu digo para você, Jesus está voltando, receba Ele no seu espírito, receba Ele como um Pai, como seu único e suficiente Salvador. A religião não salva, não diga eu sou católico e sou salvo, não diga eu amo Jesus e não congrega, mas receba Jesus na sua vida, só por Jesus. Maria não vai te salvar, Jesus vai te salvar porque Ele morreu por você. Então receba Jesus no seu espírito, venha você a se santificar, venha você a viver, porque talvez esses sejam os últimos dias da igreja na terra, e depois disso, que a igreja for arrebatada, entrará num grande período de grande tribulação. Eu peço a Deus que Ele tenha misericórdia de cada um de nós, da nossa família, da sua vida e da nossa própria vida, da minha própria vida, porque eu sou indigno de herdar o céu, mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Aleluia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.